muita gente que chega no balcão da biblioteca e pede um livro leve para não ter que carregar muito peso na bolsa ou na mochila. Então resolvi colocar todos na balança para responder a pergunta dos leitores. Este livro vale quanto pesa? Esse é um livro leve que pesa apenas 280 gramas. A Cabeça do Santo foi desenvolvido numa oficina que a escritora Socorro Scioli realizou com Gabriel Garcia Marques. Então prepare-se, porque tudo nesse livro é fantástico. A história se passa no sertão nordestino. Samuel faz uma promessa para a mãe e vai a pé para outra cidade conhecer sua família. O encontro não dá certo e ele vai morar sabe onde? Dentro da cabeça de uma estátua de Santo Antônio. Lá, ele ouve as preces que as pessoas fazem para o santo e tem uma ideia: arrumar um jeito de realizar os pedidos dessa gente. Mas afinal, como fazer isso? Essa é a indicação da nossa biblioteca. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao Livros e Brisas aqui. Bem-vindos. Vou dizer para vocês que a gente mudou a programação, a última, quem acompanhou aí. A gente ia falar essa semana de o texto O General na Biblioteca, do Ítalo Calvino, mas há 15 dias atrás, a gente não deu uma olhadinha legal no calendário e percebeu que a gente estava cometendo uma injustiça, né? Porque hoje é um dia de luta, né? Um dia de luta aí das companheiras. Então, a gente trocou o tema e vocês vão adorar, né? Hoje a gente vai falar de escritoras. A gente vai falar das mulheres, das artistas, das guerreiras, das batalhadoras. E, para isso, a gente convidou para esse nosso programa a psicóloga, bibliotecária e escritora Francisca Rache, que também é nossa amiga e topou vir participar, né, com a gente do nosso Livros e Brisas. Bem-vinda, Fran. O pessoal da produção vai colocar a Fran no ar aí para falar com vocês. Boa noite. Obrigada pelo convite. Foi uma satisfação e aquele convite que você não consegue dizer não. Ainda mais que tinha espaço na agenda, então vamos participar sim. Eu achei que vocês fizeram uma ótima abordagem de trazer, né, a questão do Dia Internacional da Mulher para cá, nesse dia, hoje, né, afinal de contas. Exato. Vocês vão notar também que a gente trouxe o D'Artagnan dessa vez, né, porque os Três Mosqueteiros ficou eu, né, então o Marcelo Garcia Navarro é um dos navarros por trás da Rádio Navarro, né, ele vai estar dando uma força aí nesse bate-bola, porque, por incrível que pareça, os meus dois companheiros de programação aqui da Rádio Navarro estão com problemas técnicos. Um está sem luz e o outro está sem internet, né? A gente ainda falou, rapaz, dá um jeito, coloca a sua energia nessa tomada, mas não teve jeito, não. Então, a gente vai tocar por aqui, o Marcelo vai acompanhar aí o nosso chat, né? A gente já pede para que você, que está na Rádio Navarro agora, que veio com o público da Fran, que a gente agora sabe que a gente vai bombar esse negócio, né? Então você dá o seu like, né? Se inscreve no canal, aquela coisa toda que você já sabe que é bacana e fortalece aí a Rádio Navarro e fortalece também as pessoas que estão tentando falar aí de literatura. É isso aí, tá rolando aqui embaixo na telinha aí, dá o seu clique, dá uma força, apoia aí, que é bacana. O nosso tema, então, hoje são as mulheres, cara. A luta, o trabalho, igualdade é uma coisa que não sei se a gente vai conseguir encontrar, né? Talvez equidade, mas sem dúvida a gente precisa de mais respeito. E sem mais delongas, a gente vai falar desse tema. A gente já tem aqui algumas obras, a gente sempre fala disso, né? Dá indicação de algumas obras aqui. E vamos começar a homenagear as mulheres. Humberto, se você quiser. E em seguida já vou dar
a palavra para a Fran, que a Fran vai falar aí sobre a sua história e os seus livros. Fala, Navarro. Fala, mano. Você esqueceu de mim, só me citou e esqueceu de mim. Fran, seja bem-vinda. Tá bom? É verdade. Gente, foi aqui na rádio e o Bira está com pressa. Toca o barco, Bira. Na verdade, a gente já faz um esquenta antes e aí já estava aqui, né? Todo mundo já se conhece. Deixei o Marcelo sem falar, gente. Coisa, né? Terrível isso. Enfim, e é claro que eu estou sentindo falta dos meus amigos também, porque a gente combinou, treinou direitinho, né? E eu falei, e foi uma ameaça minha, né? Eu falei, eu vou ficar só apreciando, hoje eu nem vou falar. Mas, enfim, vamos tocar o barquinho aqui. Marcelo, bem-vindo, obrigado pela força, meu velho. O tema hoje... Boa noite, Cláudia, bem-vinda. O tema hoje, então, a gente vai falar sobre autoras. Vamos falar sobre a presença da mulher na literatura. E a gente começa elencando aqui 3 capinhas que o Rogério indicou, né? Na Força da Idade, Simone de Beauvoir. E Simone de Beauvoir, sempre uma referência muito bacana na literatura. Eu sou fã especificamente de uma outra obra que tem o nome de Todos os Homens São Mortais, até pela... Depois eu conto a historinha, vou passar aqui as outras capinhas. O Conto de Aya, isso, outra indicação também de Rogério. E depois ele vai entrar ou vai escrever. E Perto do Coração Selvagem, porque Clarice Lispector não pode faltar nas nossas listas. Fran, fique à vontade para comentar também essas. E depois a gente vai retomar outras capinhas aqui também. Bom, eu acho que a Simone de Beauvoir é uma referência, né, quando a gente fala do feminismo, quando a gente fala da mulher, né, ela fez uma excelente contribuição, né, então, inclusive tem algumas frases famosas dela que sempre são citadas, né, você se torna mulher, né, você não nasce mulher, você se torna mulher, então é muito significativo e representativo, né. A segunda obra eu ainda não conheço, então eu já vou aproveitar o programa também para fazer a minha listinha, né, de obras legal. Né? E a Clarice Lispector, sem dúvida, né, uma escritora muito importante que a gente também não pode deixar de citar, né? Eu não separei assim uma listona de livros de mulheres, mas eu sempre tenho alguns aqui comigo, né? Agora, no momento, assim, posso citar alguns? Fique à vontade, Fran. Então, vou citar aqui dos conhecidos aos menos conhecidos, né? Vou citar a Flor Bela Espanca. Como eu não mandei o livro, vou mostrar aqui. Essa capa eu acho super linda, né? A obra é super... o papel, a letra, é tudo muito, muito agradável de se ler, sem falar nos poemas da Flor Bela, que são líricos, né? Que tem toda essa musicalidade presente, né? Eu acho que é uma importante poetisa, né? Eu acho que ela me influenciou ao longo da vida. Depois, outro dia, eu encontrei um da Hilda Rist também, que é uma obra de arte esse livro. Deixa eu ver aqui, assim. Tá ótimo. Com um gato aqui, meu gato está passando, mas eu... ao vivo é assim mesmo. Eu não consegui deixar ele para o lado de fora, porque está muito quente aqui em Curitiba, né? O que não é muito comum, né? Mas aí esse livro, ele tem uma coisa muito interessante, que ele é todo ilustrado por uma artista, né? Então, ele tem pinturas e tem os poemas da Hilda Rist com essas pinturas e tal. Então, também é uma graça, uma leitura bem deliciosa. Eu vou citar 2 livros de autoras menos conhecidas, porque eu acho que isso é muito importante, né? A gente está falando de... torná-las conhecidas. Isso, do Dia da Mulher, né? Então, por que não a gente falar das autoras menos conhecidas, que não são menos autoras, né? São autoras, né? Então, eu vou citar aqui um livro que foi lançado quase junto com o meu, que se chama Nudes da Alma, que é da autora Paola
Sayuri Mena, então é um livro da Editora Inverso, só vou pedir licença para tirar o meu gatinho daqui por um segundo, com licença. Pronto, vai passear. E é um livro bem, assim, são poemas curtos, mas muito profundos, muito especiais. Então é um livro, assim, aquele livro de poemas para você ler um hoje, ler outro amanhã, né? Você tem ali por perto. Eu ganhei esses dias um outro livro que é chamado Escritos Aleatórios. Tá ótimo. Que é a autora Rosa Paula Paiva, né? Eu estava fazendo um curso e uma parente dela me deu de presente, né? E aí a gente fez uma troca de livros, né? E aqui não são poemas, são textos curtos, né? Uma espécie de contos, né? Mas é um livro muito gostoso e eu também fiquei achando assim ele muito um design gostoso, né? Porque uma coisa que eu observei aqui na live de vocês esses dias, né? Que é essa coisa da gente olhar para isso, né? Como que a obra vem apresentar aquela literatura, Sim. né? Tem espaço, tem ilustração, o que ela está trazendo, né? Que faz com que fique uma leitura mais gostosa, mais prazerosa, né? E hoje a gente tem um público jovem também que é muito visual, né, Fran? Exatamente. A gente tem que se preocupar com isso e a gente quer trazê-los para perto da gente. Isso. E, diga-se de passagem, os seus dois que eu tenho também tem uma proposta muito bacana. Regina, madrinha, boa noite. Bem-vinda. Isso. Meire, bem-vinda. Então, é importante a gente ter essa questão do visual mesmo para a gente trazer esse pessoal para... Isso. Né? E é uma coisa... desculpa. Por favor. É uma coisa da valorização da obra em si, né? Daquele conteúdo, né? Então, eu comecei a olhar para isso, né? É engraçado, porque você é bibliotecária há 20 anos, mas parece que vai passando despercebido, né? Então, como é importante esses pequenos detalhes da obra que vão fazer com que, de alguma forma, nos prenda de um jeito diferente, né? Porque a leitura no livro, ela é uma experiência totalmente diferente da leitura numa tela, né? Eu estou com o livro, né? Só sou eu e o livro ali, né? Então, o que ele tem? Aquele pequeno detalhe, às vezes, ali, que é uma florzinha, um desenho, uma pintura, né? Que parece algo que não seja tão significativo, mas ganha um significado, porque ele prende teu olhar, ele prende tua atenção, ele ajuda a prender, ele ajuda a contar alguma coisa do mistério da obra, daquela história que está ali presente, né? Muito legal. E tem uma coisa também, além do aspecto estético do livro, também tem o toque. Eu tenho um amigo poeta, escritor aqui de Araraquara, que ele foi produzir o livro dele, ele fez de forma artesanal, ele foi na gráfica, escolheu o papel, escolheu a capa, e ele estava preocupado com o toque, sabe? Então, são pequenos detalhes que envolvem o objeto livro, né? Que cativam o leitor, né? Sim. Eu vou aproveitar esse momento, Humberto, para a gente mostrar as 3 capas que a gente resgatou aí da obra de Carolina de Jesus. Isso. Carolina Maria de Jesus. Que a gente vem falando muito, né? Foi legal esse resgate de capa, que você vê as 3 obras, né? Com essa perspecção de capa de livro didático que a gente tinha na década de 70, 80, né? E todo mundo fala de Quarto de Despejo, mas não conhece as outras obras, né? Ficou um muito popular e os outros nem tanto. E aí a gente quer trazer também essas capas para a gente dar uma olhada, leitura obrigatória, digamos assim, né? Leitura atual, escrita há muito tempo. E agora eu queria entrar no nosso tema homenagem mesmo, né? Que a Fran contasse um pouquinho da sua biografia. A gente já conhece, porque a gente já bate papo, já
a gente já é amigo, eu acho que, não vou falar a idade, porque ninguém vai acreditar, da idade da nossa amizade, né? Ninguém vai acreditar, então é melhor não comentar esse tipo de coisa. Mas, assim, conta pra gente como é que foi essa trajetória da Fran, da estudante de biblioteconomia, que foi quando eu a conheci, até a nossa escritora, embora ela ainda está resistindo a isso, né? No nosso último bate-papo, ela falou: não sei se sou, ainda tá, mas já é. Eu, como bibliotecário, se tem ISBN, seu nome está lá na folha de rosto, é o escritor. É o autor, né? É o autor, e a partir daí é escritor. Tem o nome de citação e pronto. Exatamente. Conta um pouquinho da sua história, a gente vai deixar também o Cultivo de Todo Dia, que é a sua obra. Uhum. Eu vou até tirar a minha imagem, que eu acho que pode colocar, Humberto, ver como é que você faz. Eu deixo a imagem do livro dela aparecendo também. Não é essa. Essa é uma citação que ela vai usar lá depois. É o Cultivo de Todo Dia. Isso. Então, a nossa amizade é de longa data, né, o Bira, e de fato, mas eu sempre gostei da literatura e acho que eu sempre comento, né, que eu fui uma leitora voraz, né, então eu lia muito na minha adolescência mesmo, adorava quando o professor chegava com aquele desafio que tinha vários livros para ler, né, enquanto que meus colegas às vezes não gostavam muito, eu já ficava lá, né, ia para a biblioteca pública procurar os livros e já começava a leitura, né, então eu acho que primeiro eu me tornei uma leitora, né, e com isso o gosto pelas obras escritas, né? E aí, certamente, isso acabou fomentando também um desejo de escrever, de ir soltando a mão, né? De escrever alguma coisa. E eu acho que eu devo ter começado a fazer alguns rabiscos aí, talvez já... não sei se antes de entrar na faculdade de biblioteconomia, eu não lembro bem, mas com certeza durante a faculdade eu já fazia alguns rabiscos, já tentava escrever alguns poemas. Mas eu confesso que durante a minha graduação, né, até pela convivência com grupos de amigos, colegas e tudo mais, né, alguns um pouco mais críticos de arte, críticos de literatura e tudo mais, eu acabei ficando um pouco tímida, dizendo, não, olha, esses meus textos aqui parece que eles não são uma grande poesia, né? E eu acho que isso é uma insegurança que muitos têm, né? E é natural a gente se comparar, né? Querer olhar, não, mas como que eu vou fazer um poema, por exemplo, como o da Flor Bela, né? Como que eu vou chegar lá? Então, o meu poema são palavras soltas, como assim? Isso é uma poesia, né? Então, essas comparações que às vezes acabam nos deixando um pouco tímidos demais, né? E prendendo um pouco a nossa criatividade, né? Então, isso eu já vou dizendo aí também para quem está nos acompanhando, né? Para que a gente não se deixe levar por uma crítica, às vezes, muito severa de nós mesmos ou daquilo que a gente pode fazer, né? A gente só vai produzir a partir do momento que a gente produzir, né? E é produzindo que a gente pode chegar a um livro, ou mesmo, de repente, não se almeja publicar um livro, né? Mas fazer os seus poemas, fazer os seus textos, dar vazão, né, a esse fluxo de energia aí, que é quando você vai produzir alguma coisa, né? Então, eu escrevi alguns poemas já naquela época, né? Depois, quando eu já tinha me graduado, eu fui trabalhar em Blumenau, em Santa Catarina, e lá coordenando a Biblioteca Pública Municipal. Então, Blumenau é uma cidade que tem um certo investimento na área cultural, então era dentro da Fundação Cultural, e aí eu tinha uma convivência com o pessoal aí das várias artes, né? E lá o pessoal tem sociedade de escritores, tem academia de escritores, então aquela convivência, aquela troca, né? Que foi, digamos assim, estimulando mais, né? Então eu já estava convivendo com escritores, né? E aí já muda, né? Poxa, tem um escritor aqui do meu lado, esse aqui tem 3 livros, aquele lá tem 2, esse lá vai publicar o primeiro, né? Aquela jovem lá de 15 anos está lançando o seu livro, né? Então isso acaba criando uma certa efervescência, né? E aí nessa época eu me dediquei mais a escrever, né? Eu tenho rascunhos guardados, mas assim,
tem textos que a gente escreve, né, que não são para publicar, né? Que são coisas da gente, né? Nossa, esses que a gente quer conhecer, ah, meu Deus! Não. Tem textos que são coisas da gente, que são os nossos dramas pessoais, são as nossas histórias, né? Que são aquelas coisas que a gente vai... Quando a gente está buscando, às vezes, a escrita ali também como uma saída terapêutica para a gente, né? Então, você quer acertar o entendimento de alguma coisa, você quer desabafar alguma situação, né? Então, isso acaba, muitas vezes, não cabendo uma publicação. Olha, a Lidiane está chegando aqui, né? Nossa amiga também da Biblioteconomia de longa data. Obrigada, Lídia, por estar chegando. Longa data. Bem-vinda, Lídia. Ô, Fran, não esqueça do Nietzsche. O Nietzsche escreveu coisas inteiramente pessoais dentro do universo dele. E coisas maravilhosas. É claro que se hoje você não tem coragem de publicar esses versos, esses escritos, isso não significa que um dia eles virão a público. Né? E eu lembrei agora, lembrei do grande Jung, né, que recentemente teve um conjunto de livros publicados, né, 5 volumes dos livros negros, que são os diários terapêuticos dele, né, e que ele colocou uma data, olha, isso aqui vai ser publicado X tempo após o meu falecimento, né? E agora as pessoas estão estudando os cadernos terapêuticos dele, né? Os livros dele, esse conjunto de obras, né? Para poder aprimorar a clínica psicológica, né? Então, faz parte da vida, né? Essas questões, né? Ou do pós-vida, nesse caso, verdade. Nesse caso, eternizado, né? Porque, exato. Veja, né? Como isso tem uma abrangência, né? Como perpassa, né? E, enfim, mas daí eu depois continuei fazendo alguns rascunhos, etc. e tal. E depois foi lá aqui, já bem pertinho, né? Em 2018, que eu criei um blog chamado Desmedida. E daí eu comecei com essa coisa de redes sociais, então eu escrevia e publicava. Escrevia, colocava no Instagram, colocava no Facebook, eu mandava para algumas pessoas, né? E aí começou até aquela coisa assim de você ter o retorno das pessoas. Nossa, que legal, adorei, isso aqui está muito bom, né? Mas eu também percebi uma mudança assim na minha escrita, né? Agora já em 2018, né? Então, certamente, né? Maturidade, entendimento das coisas, enfim, desabrochar da vida, essas coisas todas, né? Que fazem parte, né? E aí, com isso, eu então passei a escrever mais, né? E aí eu queria já em 2019 organizar um livro, né? Mas eu comecei e parei, né? Porque daí é aquela coisa, né? Muita coisa por fazer, faz isso, faz aquilo, né? Que eu acho que já é um tema pertinente ao Dia Internacional da Mulher, né? Que a gente sempre tem muita coisa por fazer, né? Os 3, 4 turnos, né? Isso, então esse eu acho que é um ponto para a gente depois pontuar, né? Como que a gente pode apoiar, ter uma equidade de gênero, né? Todos teriam tempo para ler, para escrever ou para praticar sua arte, né? O que muitas vezes né? Até anotei esse dado, né? Que a gente tem que as mulheres, a dedicação das mulheres é de média de 20 horas para os trabalhos domésticos, né? Eu acho que essa média é semanal, e dos homens é 11, né? Então, e essa média está meio estabilizada há uns 4 anos, né? Então, é bem brutal, né? Veja, é um tempo significativo, né? Então, sim, depois que você fizer tudo, você vai escrever, né? Aí você está lá caindo de sono, né? É o que a gente está perdendo em boa literatura aí, né? Marmanjada, vamos dar uma força, né, gente? Fran, me diz uma coisa, quem veio primeiro, conto ou livro de poesia? O conto. Legal. Porque daí o Birajara já está falando aqui, do livro E se o Felizes não foi para sempre, né? Eu estou falando desse. Então, esse livro aqui, eu quero mencionar, nele eu tenho uma participação com um conto, mas ele também é um livro que eu acho que é muito válido para a gente mencionar hoje, pelo Dia Internacional da Mulher,
porque ele é um livro organizado pela Graciela Sanjutá Soares Faria. Ela é psicóloga, professora universitária, coordenadora do curso de psicologia do Unibrasil, onde eu concluí minha faculdade, né? E ela organizou um livro que envolve 12 mulheres. Né? Então, é aquele trabalho coletivo, uma obra coletiva, são 12 mulheres que estão participando com poemas e contos, algumas só com poemas, outras só com contos, né? Cada uma ao seu modo, né? E são mulheres que têm profissões diferentes, psicóloga, professora, nós temos aí fotógrafas e assim por diante, né? Chegou também a Aline aqui, Mobá Criativa. Boa noite, Aline, seja bem-vinda. Então, nesse livro, a gente tem esse grupo de mulheres que se organiza e que publica um livro. Né? Porque publicar um livro também não é fácil. Né? Você tem que ter conteúdo, você tem que ter editora, você tem que ter o dinheiro, você tem que ter um monte de coisas, né? E você tem que ter a disposição e o tempo, né? Então, é um conjunto amplo de coisas, né? E uma série de decisões que vão sendo tomadas, né? A Graciela já havia coordenado a publicação de um outro livro nesse mesmo formato, que era um conjunto de mulheres, e desse outro eu não participei, e desse aqui eu tive o prazer, então, de participar, e que foi uma experiência muito bacana, né? E aí esse livro, ele é provocativo, né? E se o Felizes não foi para sempre, né? Então, ele traz essa ideia desse amor romântico, desse desejo dessa eternidade das relações, e aí junto dele já vai trazer o lidar com as perdas, lidar com os lutos, né? Não só em relação a relacionamentos amorosos, mas também as várias perdas da vida, né? Porém, ele está aqui escrito por mulheres, então é um livro muito bacana, né? Eu recomendo, lógico, né? Não tem como a gente não fez. Eu também recomendo, eu li, recomendo, foi muito gostosa a leitura. Eu achei que tinha até mais psicólogas nas tem bastante, escritas. Vira, tem várias psicólogas aqui. Tem a Angélica, a Daniela, a Flávia. Eu ainda não havia concluído o curso, mas estava aí, a Graciela, a Jéssica, que na época a gente éramos colegas de curso, agora também é psicóloga, né? A Samara é psicóloga, mas tem a professora Wanda, que a base de formação dela é engenheira civil e licenciada em física, então já... Jesus. Mas ela trabalha com educação, né? Olha que bacana, gente. Aí tem aqui, ó, a Rúbia, mãe, economista e contadora, né? Então, assim, uma diversidade de autoras, né, em diferentes campos aí de atuação. Esse mãe é quase uma profissão, viu? Eu tenho lidado muito com mães, né? Isso é quase uma profissão, e é um perigo isso também, né? Porque os filhos crescem, os filhos vão embora, né? E depois, como é que faz para essa aposentadoria de mãe, né? E quando não é vó, então é pior ainda, o negócio fica difícil. Ô, Bira, a Fran deve até compreender melhor do que a gente isso que eu vou falar, que é a síndrome do ninho vazio. É isso, né? Exatamente. É a síndrome do ninho vazio. Ô, Fran, eu tenho uma pergunta, aquela pergunta clichê que a gente faz para o escritor. Diga lá. Qual que é o seu processo criativo? Qual que é o seu processo de escrita? Como é que você consegue trabalhar o texto, criar? Você tem um processo fixo ou ele... Ele às vezes varia um pouco, mas eu vou citar um exemplo bem prático, né? Hoje eu levantei, daí poxa, Dia Internacional da Mulher, né? Senti assim, né, escrever alguma coisa, né? Faz uns dias que eu não escrevo, né? E aí o meu processo é assim, eu levanto, geralmente eu escrevo de manhã, né? Geralmente é de manhã cedo, assim, às vezes de madrugadinha, 5 da manhã, né? Hoje foi um dia que eu acordei bem cedo, umas 5h30, e aí eu às vezes faço um chimarrão ali, né? Que é a coisa meio aqui do sul, né? E sento ali e vou escrever, né? Então, hoje eu comecei a escrever algumas coisas sobre o Dia Internacional da Mulher, mas ficou meio extenso, né? Daí, depois, eu escrevi uma outra coisa do Dia Internacional da Mulher. E depois, mais um pouco de uma outra coisa,
E daí eu pensei, eu vou postar algo, né? Mas aí, quando eu falei, eu vou postar, eu já tinha o horário para sair, para ir para o meu trabalho. Então, eu falei, não, se der, eu faço no horário do almoço, se não, vai ficar aqui para outro dia, né? Mas está num caderno, né? Sempre, geralmente é escrita manual, né? No punho aí, que também é uma coisa muito importante, né? A gente usar a mão para escrever, né? Isso a gente não pode perder, né? Essa coisa da mão, né? Isso tem uma conexão aí com os nossos neurônios, né? Com a nossa química cerebral, né? Então tem isso. Ali na época de 2018 tinha uma fase assim que eu estava mais produtiva, vamos dizer assim. E aí às vezes eu produzia no celular mesmo, né? Então, eu tinha o blog lá, eu tinha o app no celular, né? E eu sei que teve coisas que eu escrevi viajando de ônibus, né? Só que nessa época eu estava assim, meio que... escrevia, eu já postava, ou mandava para alguém, né? Então, sem muito... Assim, sem aquela preocupação de revisar primeiro, reler... Porque eram coisas que eu gostava muito, né? Então, tipo, ficou muito lindo. Se ficar muito bom, eu não vou aguentar. Eu vou publicar, né? No meu crivo, assim, né? E esse ficar muito bom não é uma questão de estilística. É uma questão que tem algo que mexeu com a tua criatividade e aquela explosão de energia que te dá porque você criou alguma coisa, né? Então, pode ser uma adrenalina, talvez como alguém que vai praticar um esporte, né? Ou que vai, sei lá, dá uma energia diferente, né? Dá um êxtase. Aí você lê 10 vezes, você lê 20 vezes a mesma coisa, né? Você lê de novo, lê mais uma vez e continua gostando, né? Então, eu tenho essa fase, assim. Agora eu estou um pouquinho mais calma, assim, no escrito, estou um pouco mais devagar. E também estou preservando um pouco mais os textos, porque eu estou um pouco mais cuidadosa, assim, querendo dar um tratinho um pouco maior para eles, sabe? Porque eu comecei a perceber também a vantagem desse cuidado do texto. Então, você escreve, deixa ele de molho, depois você vai reler, opa, aqui junta com isso, porque aí você já consegue também, de alguma maneira, parece que qualificar melhor teu texto. Enfim, você dá um outro resultado, né? Eu vou ter que experienciar mais para ver, né, o processo aí, né? Se ele vai, de fato, se é isso mesmo, né? Bacana. Isso sai, tira toda a minha ideia do romantismo, do escritor, umas coisas meio diferentes para poder escrever, para fluir, né? A menina acorda de madrugada, faz um chimarrão e escreve. Olha só, desconstruir tudo o que eu tinha sobre escritor, né? Mas isso é a contemporaneidade na escrita. Né? Cada um tem o seu jeito, o seu método, né? Mas, Bia, tem uma coisa importante, né? O texto não é assim, sonhei, agora eu vou escrever, né? Claro, às vezes pode acontecer, né? Que um sonho vem e te toca e você vai lá e escreve, né? Mas, geralmente, são coisas que já estavam ali, né? Que você já estava mastigando, né? E aí eu acho que vai de encontro à pergunta do Marcelo, né? Legal. É algo que você já estava processando, né? Então, algo que, sei lá, que me tocou, que aconteceu e que incomodou, ou que trouxe uma grande alegria, ou que você achou lindo e você quer falar daquilo, né? Você viu poesia, eu conheci uma pessoa, sei lá, uma senhora de 80 anos, e eu fui na casa dela e aquela casa parece um poema, né? Tem uma senhora assim que eu conheci que eu ainda não escrevi um poema para ela, né? Eu tô devendo, agora eu lembrei, né? Que eu visitei há uns anos atrás, né? Mas existem as que eu fiz. Então, de ver aquela pessoa se comportar daquele jeito, de fazer as coisas, né? Nossa, isso é poético, porque é a linguagem da poesia, ela extrapola o texto, né? Ela está na vida real, essa linguagem, né? E aí tocou, sensibilizou, né? Isso aqui merece um poema, né? Assim como, às vezes, uma foto, né? Você vê uma paisagem, não, isso aqui tem que escrever um poema sobre isso, né? E aí vem o que vem, né? Legal. Fran, Fala, Marcelo.
Não, pode, segue. Na verdade, eu queria falar um pouco mais desse universo feminino, no sentido da produção do teu livro. Uhum. Eu acompanhei, até pelo seu livro, que a editora é uma editora feminina. Isso. Eu não sei se feminista, mas é uma editora feminina, uma editora bacana, e por conta de ter acompanhado o teu lançamento, que foi dentro da pandemia, né? Uhum. Houve depois lançamento físico, mas quando você não fizer o Tour Brasil, eu não vou poder pegar outro autógrafo, né? Tomar aquele vinho, conversar sobre poesia num local, numa livraria aqui em São Paulo. Mas, enfim, eu acompanhei muito a editora depois do lançamento seu, acompanhei outros lançamentos e achei muito legal a pegada da editora, né? O cuidado da editora com os autores. Ali a gente nota isso no lançamento, a gente nota isso no parque gráfico. A gente está falando de outra editora, Humberto, Isso, esse, isso. Que é o Universo. Universo. Essa capa é muito linda. Essa capa tem tudo a ver com o livro também, né? Com o título. Então, Bira, eu fui voto vencido eu fui voto vencido na capa. O Bira deu palpite na capa. mas eu fui voto vencido na capa e acabei depois aceitando que realmente ficou muito bacana. Então, a editora Inverso, né, uma editora aqui de Curitiba, e a publisher é a Cristina Jones, que é mulher, e a equipe toda é formada por mulheres. Então, toda a equipe de trabalho da editora é formada por mulheres, e um pouquinho mais de 54%, elas fizeram uma postagem essa semana, das autoras são mulheres. Então, é uma editora que tem um engajamento, né, em relação à causa feminina, mas não só isso, né, a questão da inclusão social em vários aspectos. Então, eles têm livros com esse olhar para o autismo, para as paralisias, né, para a surdez, então, para criança hospitalizada. Então, tem um leque, assim, muito interessante desse olhar, assim, de pessoas que estão precisando ser acolhidas, né, na sociedade, okay. Né? Então, foi um encontro bem feliz essa editora, e foi meio que por acaso. Eu fiquei sabendo que... eu só fiquei sabendo disso, né, depois que eu publiquei o livro. Eu não sabia que era uma editora formada totalmente por mulheres, né? Mas foi uma coincidência boa, né? A Cláudia está comentando aqui, ó, Bira, né? Ele falou que você quebrou o lado romântico do escrever. Para mim, escrever é aprendizado. É a manutenção de uma rotina, de uma organização. O que você acha? Já li a pergunta, né? Isso. O que você acha disso, Fran? Porque realmente, eu falei um monte de besteira, viu, Cláudia? Eu parei no tempo, eu achava legal usar máquina de escrever. Ela já trouxe poesia, né? No escrita com a mão, né? A ligação, a mão, como o material para a escrita. Isso é fantástico. Mas comente aí o que a Cláudia está perguntando. O que você acha? Eu detonei muito aí? Não, eu acho que escrita é aprendizado, sim, né? E é a manutenção de uma rotina também de organização, porque se você, por exemplo, agora que eu estou um pouco mais despreocupada, digamos, né? Eu estou escrevendo menos, mas aqueles fluxos de ideias, vou escrever sobre isso, vou escrever sobre aquilo, eles continuam vindo, né? Então, às vezes eu estou dirigindo lá e tem alguma ideia, isso aqui é interessante, e já vem aquele texto pronto ali de início. Se eu não escrever, ele vai passar. Para onde que ele vai? Eu não sei, né? Para onde que vai o texto que você não escreveu? Né? Então, acho que é um pouco por aí que a Cláudia está questionando, e para mim o sentido que faz é esse, né? Para onde que vai o texto que a gente não escreveu? Né? Como aquela palavra que a gente não disse, né? Aquilo que a gente teve que engolir de alguma maneira, né? Nas várias situações da vida, para onde que vai isso? Né? Então, e para a gente daí conseguir
dar vazão para isso, uma organização, uma rotina é perfeita. Teve uma vez que eu ouvi o Falabella falando que ele escrevia todo dia em um determinado horário. E todo dia ele tinha assim, um horário específico para sentar e escrever. E eu fiz esse exercício uma época, né? Eu comprei um caderno e aí todo dia eu sentava lá, né? Primeiro eu escrevi bom dia, né? Tá bom, já estou escrevendo, né? Pode ser bom dia, pode ser qualquer coisa, que você brinque com as palavras, com as letras. Você vai criando uma rotina, né? Você vai criando um jeito de dar vazão para essa energia, para essa criatividade, para isso que você tem a nos dizer, né? a dizer, né? Ou que está te provocando, né? O mundo está te provocando, né? A Aline escreveu, né? Bacana. A Cláudia escreveu em minúscula, não tem problema. Ela escreveu aí para você, Bia. Obrigado, Cláudia. Eu queria te deixar agora um pouco preocupada, porque, na verdade, a gente começou, no meu cumprimento, eu falei feliz dia de luta, né? Sim. Porque, por incrível que pareça, e a gente está sempre muito ligado no contemporâneo, no que está acontecendo, a gente tem na semana, né, dessa... Que tem o dia de luta, a gente tem uma fala totalmente burra, infantil, machista, criminosa, né? Principalmente. E a gente tem que falar também que é um dia de luta. A gente tem que falar de feminicídio, a gente tem que falar do feminino, a gente tem que falar de misoginia, da questão de gênero, a gente tem que sempre falar e protestar, para que isso não caia no esquecimento, né? A gente sabe que a questão da mídia é interessante um assunto até que chegue um outro assunto que é maior, e eu tenho muito medo disso. Eu me lembro que há uns 20 e poucos anos atrás, a gente organizou um abraço na Biblioteca Pública de Marília. E a gente tinha combinado, no Centro Acadêmico, tinha combinado com o jornalismo da Globo, Bandeirantes e outros meios de imprensa. Exatamente no dia do bibliotecário, 12 de março, todo mundo preparando para receber, dar o abraço na biblioteca, aconteceu uma rebelião no presídio de Marília. Acabou, mas não veio um jornalista, nem o do bloquinho na mão, para dizer que houve esse evento. Fizemos, documentamos da maneira que deu para documentar, mas eu tenho muito medo da velocidade da mídia quanto a esses assuntos. E queria te ouvir um pouco também, você deve estar por dentro do que aconteceu com o tal do... eu não queria nem citar para não... Né? Não vamos dar ibope para ele, não. A gente sabe quem que é, não vamos nem falar o nome do jeito. Exatamente. Que representava, então, uma terceira via da política paulista, foi eleito, né, com um grupo de pessoas que a gente, por favor, né, que a gente tenha aprendido a errar e da próxima a gente tenta mudar de novo. Mas eu queria ouvir palavras da Fran sobre esse acontecimento aí. Bom, eu vou falar, antes, Bira, eu vou só falar uma coisinha para fechar sobre feminino, que você já mencionou algumas vezes, né? Por favor. Feminismo, tá? E só fazer um comentário aqui, né, que a Aline falou que o Lenine disse que se não pegar a ideia da sua cabeça, ela foge e vai para a cabeça de outro, né? Se ela vai para a cabeça de outro, que bom, porque se esse outro escrever, né, ela não vai se perder, né? O duro é se ela se perde, né? Tomara que ela vá correndo aí, né? Ainda mais se for uma ideia boa, né? Então, uma coisa que eu queria mencionar é sobre o feminino. O feminino, ele é uma, vamos dizer assim, uma faceta, né, do ser humano. E ele é inerente a todos nós, humanos, tanto o feminino quanto o masculino. Esse é um olhar da psicologia analítica e é um olhar que eu gosto muito, porque, para mim, faz muito sentido. Então, todos nós temos em nós o masculino e o feminino, né? E eles vão ser expressados, eles vão ser materializados na nossa vida por características, né? Então, o masculino está muito associado, por exemplo, com a racionalização das coisas, com a competitividade, né? Com essa coisa do territorialismo. Então,
Então, são coisas que são de expressão do masculino, né? O feminino, já ele vai trazer a poesia, por exemplo, está muito associada com o feminino, porque vai trazer aquilo que... você não fica fazendo racionalizações para escrever um poema, né? Vocês falam que escreve o que você sente, você vai no devaneio, vai na fantasia, né? Então, para a gente começar a ter essa percepção, né? O feminino está em nós, ele faz parte de nós, seres humanos, né? E quando a gente nega aquilo que está na gente, né? Às vezes aquilo vai incomodar, né? Então, isso dá uma outra live, né? Dá para falar sobre esses aspectos, né? E fazer várias... Sem dúvida. Dá para fazer algumas analogias, né? Inclusive sobre todo esse nosso contexto, né? Uma pergunta poderia ser assim: o que faz as pessoas negarem o feminino que as mulheres expressam, né? Ou qual é essa dificuldade tão grande que há, né, entre homens e mulheres, essas relações, que pesos são esses, né? Então, esse é um ponto, né? Aí, outro ponto é o feminismo, que também é importante a gente diferenciar sempre do machismo, né? Que o feminismo, né, é uma luta que começou por igualdade de direitos e evoluiu para a equidade, né, Bira? Você falou logo lá no início, né? A equidade é quando a gente vai conseguir, não só, por exemplo, assim, todos podem votar e todos podem se candidatar para um cargo público, né? Mas aí eu crio condições para as mulheres, por exemplo, que vão ter menos acesso a uma série de questões para que elas também possam se candidatar. Porque, do contrário, elas vão ter o direito, mas elas não vão conseguir usufruir dele, né? Então, é como nas empresas, você tem que ter ações afirmativas para que as mulheres possam competir de igual, não vai ser de igual, mas com equidade com homens, por exemplo, né? Hoje mesmo assisti uma live muito boa sobre as mulheres na ciência, né? E a palestrante falou muito sobre as ações afirmativas e a importância disso, né? Já o machismo, ele vem como um comportamento, uma forma de pensamento que vai dizer o quê? Que o homem é superior. Então, eles são duas coisas diferentes, né? O machismo e o feminismo, né? E quando a gente fala em equidade, né? Justamente a gente quer... Não é que a gente quer ser igual ao homem, né? Ou ser melhor que ele. Né? Porque o feminismo não busca isso. As mulheres são melhores que os homens. Não, as mulheres são diferentes e elas também querem participar do jogo, da brincadeira, da vida. Ainda bem. Isso, ter seus espaços, né? Então, por exemplo, se a gente falar da escrita, a escrita, ela é uma área que é muito associada ao homem, né? A maioria dos escritores que a gente conhece são homens, né? Se a gente começa a falar de poeta sem dizer que a gente quer poeta mulher, começa a vir uma lista de homens poetas, né? Porque está, né, culturalmente associada ao homem. Então, o que a gente faz, né? O que a gente pode fazer? Estimular mais as mulheres à escrita, ler mais obras de mulheres, né? Elogiar, incentivar, trocar poemas, fazer coisas que possam estimular e abrir espaço para essas mulheres, né? E aí esse episódio aí que aconteceu agora nos últimos dias aí, envolvendo não só o Brasil, né? Ele se tornou um episódio praticamente internacional, né? Porque envolve um contexto muito maior, né? E complexo, né? Mas ele expressa, né? Uma forma de pensamento e de ação e de comportamento, né? A Lidiane está falando aqui, né? Lutar pela igualdade sempre que as diferenças nos discriminem. Lutar pelas diferenças sempre que a igualdade nos descaracterize. Olha aí, Boaventura de Souza Santos. Obrigada, Lidiane. Isso mesmo. Fantástico, Lid. Obrigado. Então, quando a gente tem essas expressões na sociedade, né? De um homem público, né? Que vai lá e fala uma barbaridade dessas, o que isso significa, né? O que isso está representando, né? Que aquilo é uma verdade para um conjunto de pessoas dessa sociedade, né? Que aquilo rola nos bastidores, que aquilo é validado por muitos homens, né? Então, como que a gente faz para desconstruir isso? Então, é cada um ir desconstruindo aos poucos, né? Então, se naquela roda de amigos, às vezes sai
piada que é ofensiva de fato, né? Como que pode ser dado um toque para a pessoa, né? Ah, mas eu não quero ser o politicamente correto. Mas como que eu dou um toque? De repente eu não preciso dar um toque no grupo, mas eu posso comentar depois com a pessoa separadamente, né? Então, como que a gente faz para desconstruir essas coisas? E quando é público, como nesse caso que foi, né? O correto é algum tipo de punição. Precisa ter alguma punição, porque passou do limite. Né? Passou, é crime. Mesmo que fosse num grupo pequeno, né, caberiam correções pelo grupo. Né? Você ali uma rodinha, 3, 4 conversando. Quando passa, aí se torna muito mais grave. Né? Porque está validando pessoas que têm esse tipo de pensamento. Então, não pode ficar barato. Só vou comentar que a Aline escreveu, né? Feminismo é uma ideia maravilhosa, porém a ignorância e a desinformação está dificultando que a grande parte da população entenda o que é. Uma pena. Verdade, Aline. As pessoas pensam, né, que feminista é aquela mulher que ela não tem gosto estético, né? Ela tem pelo embaixo do braço, né? Ela vai para a rua e vai tirar o sutiã, ela vai fazer... Ela é contra as religiões, e não tem nada a ver com isso. Né? Religiosidade é uma coisa... Eu sou feminista, mas eu tenho a minha religiosidade. Né? Eu não faço protestos extremos, mas quando a gente tem também uma coisa importante, quando a gente tem um contexto tão forte de patriarcado, de machismo, de opressão numa sociedade, não faz sentido que aquele grupo oprimido, de vez em quando vai protestar, ele ultrapasse algum limite. Né? Já foi tanto tempo. Ele tem que ser sempre... Então, assim, alguém se ofendeu porque uma mulher fez um protesto lá e tirou o sutiã. Tá, mas por que se ofendeu tanto? Né? Então, primeiro eu vou julgar, mas por que eu não vou lá e tento entender o que tem? O que aquela jovem, aquela mulher estava querendo expressar? Por que ela passou? Né? E aí, olha só, eu anotei 3 dados aqui, né? Que um deles é que saiu ontem, né? Uma estatística sobre o feminicídio e os estupros. Então, veja, a cada 10 minutos em 2021, uma mulher foi estuprada no Brasil. É muito. Gente, quando eu ouvi isso, eu fiquei assim, eu não estou acreditando. Né? Aí eu li de novo, depois eu li de novo. Né? Então, e a cada 7 horas, uma mulher é morta por feminicídio. Então, uma realidade muito bruta. Pensa, né? O que é ser mulher? Como que eu vou ser paciente lá? Eu vou fazer aquele protesto toda maquiada, toda glamurosa lá na rua? Não vai combinar, né? Não vai dar certo, porque... Entende? Então, as pessoas, às vezes, são um pouco... Precisam de mais informação. Você falando dados, né? E isso me deixa preocupado pelos... exatamente. Porque, assim... Imagina o de dados que faltou chegar para essa análise, né? Porque muita gente sofre e não divulga, porque não é só a questão física, a gente tem uma questão da violência psicológica também, você tem a questão da dependência econômica, que a pessoa fica subjugada pelo poder econômico do camarada e vai levando uma vida de submissão e de violência, e é um ciclo complicado, porque os filhos veem aquilo, né, e ou se rompe ou se repete esse ciclo, né? Então é uma violência que... Cortou um pouco. Não, é um ciclo de violência que pode, tanto a mulher quanto o homem, né, eles podem ter aquilo como exemplo e repetir, ou não romper. Né? E eu digo isso vivendo, né? Tenho um carinha de 8 anos em casa, né? E a gente discute muita coisa, e ele vem com as perguntas também, que eu não sei que chip é esse que as crianças estão vindo agora também, que outro dia me perguntou qual era o sentido da vida, né? Perguntou para a mãe dele, perguntou para mim qual é o sentido da vida. Falei, meu querido, se eu soubesse qual é o sentido da vida, meu filho, né? Eu acho que o sentido da vida é ser feliz, e se tiver
Se você conseguir fazer alguém feliz nessa, né? Aí a minha esposa já, feliz? Felicidade existe? Vamos falar sobre isso. Falei, não, deixa só o menino, não vem você com esse papo, não. Inclusive, a gente tem que fazer homenagens. Eu tenho que. Vou fazer uma pausa nesse momento para homenagear todas as mulheres da minha vida: mamãe, irmã, sobrinha, minha esposa, Dona Márcia, Dona Áurea, mamãe, Janaína, minha irmã. E vocês, por favor, e eu tenho um abraço especial a uma pessoa da produção dessa Rádio Navarro, que é a Dona Maria, né? Isso foi me solicitado, né? Eu já sou fã dela e eu nem a conheço. Então, um abraço aí na Rádio Navarro para a Dona Maria. Olha, obrigado por aturar o outro Navarro, viu? Parabéns. E abro para vocês também, para as homenagens aí, por favor, as nossas colegas aí nesse dia de luta. Eu começo, Marcelo? Você quer começar? Então, vou fazer o seguinte, é melhor você ficar para depois. Aí eu faço uma breve aqui. Tá. Olha, eu sempre, desde criança, fui rodeado de mulheres, né? Mãe, tias, primas, né? As amigas das primas. Me casei, tive 2 filhas. Então, o meu universo é feminino desde criança. Então, se eu for homenagear alguém, a Renata tem 5 irmãs, né? Então, eu passei a ter 5 cunhadas da noite por dia, né? Então, esse universo feminino, eu nasci e cresci no meio dele, né? Então, para todas essas mulheres da minha história, da minha vida, né? Aquele beijo gigante, eterno, né? Para representar todas, vou mandar um beijo muito grande para minha irmã Mônica, que é uma das cofundadoras da rádio também. Ela não aparece, mas ela é uma das cofundadoras. É uma Navarro. É mais uma Navarro na rádio. E é isso, é por todas essas mulheres da minha vida e as que virão pela frente aí, um beijo muito grande no coração. Fran, agora a palavra é sua. Bom, eu vou fazer, primeiramente, uma homenagem às mulheres que estão acompanhando a live aqui, né? Sim. E as que fizeram comentários, que são algumas conhecidas minhas, né? A Aline, que acompanhou bastante a época da produção do meu blog, né? Era uma das apoiadoras, né? Então, uma das coisas muito importantes que se prega hoje no contexto do feminismo, dessa busca da mulher pelo espaço, pela equidade e tudo mais, é justamente esse movimento de apoio, né? Você apoia outras mulheres, você dá o braço para quem está do teu lado, né? Seja colaborativo, né? E aí é o convite também para que os homens vamos ser colaborativos. Eu acho que vocês da equipe da rádio, né, já mostram isso, porque só por ter um espaço aberto aqui já é uma coisa colaborativa, né? O Bira, o Rogério, o Humberto, não estão aqui agora, idem, né, por estar fomentando esse espaço, fazendo essas trocas, né? Mas aí eu vou citar a Aline, que é uma artista também, né? E ela tem o espaço dela, que é o Mubá Criativa. Então, vocês podem procurar no Instagram, no YouTube, vão encontrar aí. E a Aline é cantora também, ela tem, inclusive, agora o canal dela lá no Spotify. Como eu não sou muito usuária do Spotify, eu não posso falar muito, mas ela está lá também, né? Isso vai dar uma coisa bacana. Vamos pegar aí as letras, os poemas de Fran, viu, Aline? Depois vocês conversam, né? A gente pode pensar em musicar uns poemas e tal. Isso pode dar um... Olha... Era bem isso aí que a gente falava, né, Aline? E a Cláudia, que é uma grande amiga e colega, também participou do Poetar, que é um projeto que eu desenvolvi, toquei um pouco ano passado, agora ele está de molho, né? Que é um movimento para escrita, né? Para escrever, para
para colocar, é um encontro de pessoas e vem um estímulo e coloca o pessoal num estado de poesia e as pessoas escrevem poesias, né? Venha o que vier vai ser acolhido ali, e foi uma experiência muito bacana, né? A Cláudia participou, tá sempre conectada aí com o mundo das artes, né? Então, Cláudia também é minha homenageada, a Lidiane, que é uma super amiga, né, de longa data, e que, Lid, não dá para falar muito, você é muito especial, né? Eu vi aqui a Regina, que eu também tive o prazer de conhecer pessoalmente em São Paulo, uma vez que eu estive aí fazendo uma palestra, na época do meu mestrado, né? Um abraço grande, bom te ver, Regina. E a Meire eu não conheço pessoalmente, mas seja bem-vinda, Meire. Eu posso homenagear, então. Meire é contemporânea nossa, das turmas, foi minha veterana na faculdade, uma pessoa linda, maravilhosa, cativa aqui na nossa rádio, né? A turminha, todas as mulheres da Casa 6 sejam abraçadas também, né? Na figura da Meridalva Da Casa Vinícius de 8 Moraes. também. Casa 8, a Beth. Estamos acabando com a fala da Fran desse jeito. A gente se empolga, viu, Fran? E a minha homenagem seria muito extensa, né? Porque daí vem a mãe, vem as irmãs, vem as amigas, vem as pessoas que... na verdade, hoje, nessa palestra, né, até trazendo para o tema, né, eu estava escutando sobre a questão da gente ser mais colaborativo, né? Que foge um pouco dessa coisa do masculino competitivo toda hora, né? E aí a palestrante, que é neurocientista, ela mostrava que nós somos, por natureza, colaborativos, né? E aí eu fiquei pensando nisso, né? De fato, né? E se a gente começa a olhar, né, a gente vai ver que a gente só é a gente porque teve muita gente por trás da gente, né? Exatamente. Ensinando o tempo todo, desde quando você nasce, você tem que aprender tudo, né? A gente tem que aprender tudo na vida, né? Então, a gente aprende a comer, a gente aprende a andar, a gente aprende a se movimentar, a falar, a ler, a escrever, e vai indo, e vai indo, e vai indo, e você não para nunca, né? Você não precisa parar de aprender, espera-se que você não pare de aprender até o dia, né, que você vai deixar esse plano, né? Então, e como que a gente aprende, né? Com o outro, com os outros, né? Então, acho que a gente tem que se empenhar, né, no presente momento, né, em construir essa sociedade que está precisando nascer de novo, renascer, né? Talvez, né, eu tenho um pouco de esperança, assim, que quando a gente teve lá os episódios da Primeira e Segunda Grande Guerra, né, depois muitas coisas boas aconteceram, né? A Declaração de Direitos Humanos foi revisada, ações afirmativas, né? Teve muita coisa assim que trouxe aquela coisa, o ser humano quer ter dignidade, quer ter respeito, teve as correntes de ética se proliferaram, né? Então, eu tenho certa esperança que agora, depois de todo esse processo de pandemia que a gente está passando ainda, né? Agora com essa guerra que explodiu também, que essas coisas sendo passageiras, e são passageiras, né? Que a gente depois possa ter um fôlego novo para plantar coisas novas, mas a gente não precisa esperar, né? A gente já pode começar a plantar hoje, né? Então, que a gente plante, né, essas coisas novas e boas e que são da essência desse feminino que quer ser mais colaborativo, que expressa sua sensibilidade, que expressa suas emoções, né? Enfim. Né? Então, eu acho que a gente pode considerar, assim, esse 8 de março um convite para esse tipo de reflexão, né? O que a gente vai fazer, né? Na nossa vida cotidiana, né? Quem que eu vou apoiar, né? Para escrever, para ler mais, porque aí esse potencial também transformador da literatura, né? Que ele vem à tona, né? A gente está falando aqui de mulheres na literatura, né? A literatura tem um potencial transformador. Quando a gente lê, a gente se transforma. Quando a gente escreve, a gente se transforma. E essa transformação não é só no nível mental, intelectual. A gente também muda a forma de se comportar, de se relacionar. E aí, quem sabe, a gente consegue vencer esses números aí que a gente citou, né?
do feminicídio, da violência, e chegar num outro patamar. E aí a gente vai chegar e vai dizer parabéns pelo Dia da Mulher, né? Sim, sim. E aí não sim. vai ser só pelo Dia da Mulher, né? Vai ser parabéns, homens e mulheres, porque vocês conquistaram, né? Você sabe que me lembrou um ditado que é atribuído como um ditado judeu. Eu nem sei. Hoje em dia a gente não sabe muito bem, né? Mas o conteúdo é o que vale. O ditado diz o seguinte: a mulher, ela não foi feita para ficar abaixo do homem, nem acima do homem. Ela caminha ao lado do homem. É uma sabedoria judaica antiga, né? E essa frase sempre teve... Eu conheci isso daí ainda moço ainda. Sempre me cativou imediatamente essa frase, né? E eu acho que ela condiz com isso que você está falando. Homens e mulheres trabalhando juntos, né? E os dois sendo feministas, até quando for necessário ser feminista. Né? Aí, o dia que não for mais necessário ser feminista, nós, homens, ficaríamos à vontade em sermos femininos. Né? Femininos no sentido da ânima e ânimos que nós falamos na nossa reunião anterior, né? E a música O Super-Homem, do Gilberto Gil, Bebel Gomes cantando ser um homem feminino não fere o meu lado masculino, né? Sou ótimo cantor, né? Vou gravar um disco. Aí, sensacional, Marcelo. Sensacional, né? Então, o que acontece? Há um equívoco em compreender a ânima e o ânimo. Gente, problemas técnicos, o Bira está entrando em 2 lugares. Bom, continuando. Há um equívoco muito grande em entender esse feminino que está na alma e na natureza masculina, né? Achando que isso tem a ver com homossexualidade. E, na verdade, não é isso. Na verdade, é aquele caráter mais sensível, aquele caráter respeitoso, aquele caráter acolhedor. Eu não sei se você conhece, provavelmente conhece, é um autor norte-americano, que ele tem 3 obras que foram fundamentais para a minha formação. Um chama She, outro He e outro We. O She, ele trabalha com os arquétipos de Psique e Afrodite. O He, ele trabalha com o arquétipo do Santo Grau, né, da medieval. E o We é Psique e Eros. Então, ele faz um trabalho junguiano, inteiramente junguiano, para mostrar como essa ânima e esse ânimos trabalha e se relacionam dentro do mesmo ser. E o We, ele trabalha a relação desses 2 seres distintos quando entram em contato. Daí se dá o conflito. E o conflito não é da natureza humana, de que tem uma ânima e um ânimo. É da cultura, da sociedade, da formação. Não é da natureza humana. É dos critérios dos quais a sociedade é montada, né? Então, eu acho hiper interessante esse debate, né? Porque ele pode ajudar muito ao movimento feminista e, mais ainda, aos homens para compreender melhor essa natureza. Porque aí eles podem começar a refletir e a agir diferente. Talvez alguns homens,
pela formação, complexos e de interioridade e tudo mais que a psicologia pode aferir a eles, talvez esses homens já formados seja mais difícil. Mas os próximos, como o Jamal, a gente vai educá-los para serem grandes homens. E grandes homens, assim, não é superiores, mas grandes homens que vai caminhar ao lado das mulheres que estiverem no seu caminho. Olha, então, ele tem Marcelo, já que você citou o Carinha, ele tem uma mulherona do lado dele, rapaz, que vai dar uma força, e papai co-participando também sempre que posso. A gente vai fazer com... É o sonho, né? Que ele seja um rapaz que consiga fazer essa leitura. A gente vem trabalhando para isso. Mas as crianças... Desculpa, Bira. Não, pode continuar. Não, só porque ele citou Jamal, eu fico todo bobo. Mas as crianças, elas não vêm carregadas, né? Elas vão ser construídas também, né? Então, é uma tarefa importante, né? Essa desconstrução dos estereótipos, né? Então, deixa o menino brincar com o que ele quiser, deixa a menina brincar com os brinquedos que ela quiser. Se ela quiser brincar com um carrinho, deixa ela brincar. Se ela quiser usar a roupa azul, deixa ela usar, né? Então, a gente também que vem carregado já de estereótipos, né? E que vão... Diga lá. Isso me lembrou uma coisa muito legal. A gente foi numa feira preta um tempo atrás, só que aqui em Americana. E tá tudo muito no começo, muito, né? E aí a gente viu várias banquinhas e coisa e tal. E o Jamal viu a banca de livros e uma banca de bonecas. E tinha umas bonequinhas pretas e tal. E aí, Jamal, o que vai? Vai o livro ou vai a boneca? E ele falou, eu quero a boneca. Aí eu olhei para a Márcia, dei uma olhadinha para a Márcia deu uma olhadinha, claro, qual? Aquela ali e tal, levou a boneca. E ele dorme com a boneca hoje, por quê? Ele fala que a boneca parece com a mãe dele. E aí eu me lembrei e aí eu falei dessa questão do rompimento, né? Que eu achei interessante, porque eu me lembro de meu pai, né? Imagine eu escolher uma boneca. Mas o nordestino ia ficar muito bravo comigo, né? Quando eu fui fazer teatro com 19 anos, ele viu uma das fotos dos meus colegas de palco e falou: esse aqui é viado. Olhando a foto, eu falei, e um grande ator, viu, pai? Mas é isso, a gente vai... Eu brinco muito em casa que a gente deve errar erros diferentes. Os que a gente já viu que está errado, não vamos errar de novo, né? Esses a gente já viu, não está legal, né? E vamos tentar romper com esses erros e vamos cometer uns erros novos, porque os novos a gente não sabe se é erro ou não. E se der, depois a gente trabalha na terapia no futuro aí, como é que a gente vai fazer para consertar. Mas eu vou chamar a atenção e dar continuidade. Vocês notaram que eu tive uma breve pausa aqui, com problemas técnicos. Eu caí, literalmente, o computador aqui caiu, que eu estou numa gambiarra aqui, e aí eu entrei no celular e fiquei com 2 sons. Mas a gente explanou sobre o tema, homenageou quem a gente gostaria de homenagear, e a gente tem uma sessão aqui de memes, que eu vou pedir para o Humberto colocar para a gente. O Humberto está presente, viu, Fran, mas ele não aparece. O Humberto é o cara que faz tudo acontecer aqui também. E aí a gente deu uma sessão de memes aqui para a gente dar uma olhadinha, pode comentar ou só achar engraçado mesmo, mas isso é uma dúvida assim, né? É maior do que o que as mulheres querem, mas por que as mulheres sempre vão em dupla para o banheiro, Fran? A gente já vai conversando, fofocando sobre o que está acontecendo. Você está vendo? É o machismo. O homem não vai junto com o outro para o banheiro. Já pensou um dia que o marmanjo chegar e falou: fulano, vamos junto para o banheiro? Vamos junto para o banheiro? Não vai rolar isso, né? A gente tem que evoluir muito mesmo. Na época que eu era um pouco só mais jovem e frequentava os bares da vida, nós brincávamos que era um segredo que as mulheres tinham
e que nós tínhamos descoberto que todo banheiro feminino do barzinho tem uma mesa de ping-pong. Então, elas jogam uma partidinha de ping-pong e voltam para mim. Exatamente. Boa, Marcelo. O segundo aí, o segundo meme. Então, você não trabalha? Não. Eu limpo, eu lavo, eu passo, eu cozinho, apenas por diversão. É a Rochelle, né, do Todo Mundo Neguinho, respondendo a pergunta. A Fran também já deu aula, né? Ela deve ter. O Marcelo também é professor e deu aula. De vez em quando os alunos perguntavam para a gente, né? Professor, além de dar aula, você trabalha? Isso, é recorrente essa pergunta. É um pouco parecido, né? Essa coisa um pouco parecido. Você não trabalha. Eu me lembro de. Não é um meme, mas eu já vi assim, um texto, alguma coisa, de um currículo que a pessoa entrega, né? Que a mulher vai para a empresa e entrega um currículo dizendo que ela entende de economia doméstica, ela entende de química, ela entende de biologia, de psicologia e tal. Mas qual que é a função que você exerceu? Eu fui mãe. Né? Você precisa de um currículo fantástico para isso, né? Então é isso mesmo. Não, eu limpo, lavo, passo, cozinho, apenas por diversão. Né? Isso não faz parte de um terceiro ou de um quarto turno. Mas esse meme aí nos faz refletir, voltamos num trecho da nossa conversa, que enfim, os homens... A falta de equidade. Tem que levar bastante a sério esse trabalho aí e saber que tem que fazer a sua parte. Ele não vai ajudar ninguém. Ele não eu vou te ajudar. Não, você não está ajudando. Você está fazendo o que lhe cabe. Você também mora lá, né? É verdade. Né? Você também come lá, você também toma banho, usa aquele banheiro. Opa, vamos lá. E eu não quero fazer defesa, mas é um rompimento. A gente tem que ter um rompimento com isso mesmo, né? Eu tive a sorte de ter mais alguns irmãos e o azar de ser o mais velho. Então, essa parte doméstica sempre fez parte do meu eu, né? Do cozinhar, do lavar, né? Toma conta dos seus irmãos. Eu tenho uma pena do Jamal, porque ele não tem irmãos. E a gente vai ter que ensinar muito mais. A gente já está na regrinhas, tabelas, entendeu? Tirou do lugar, coloca. Chegou da escola, a bolsa tem que ficar no lugar. Você tem que limpar o tênis, porque você que usou o tênis e o tênis está sujo. Então faz toda a parte do... né? No meu foi uma necessidade. Foi óbvio que alguém tinha que esquentar a comida, e naquela época não tinha micro-ondas, porque os outros também tinham que comer. E ainda tem o irmão caçula que não come, que dá trabalho, que era ruim de comer, né? E aí a culpa era de quem estava tomando conta dele. Enfim, mas depois eu converso isso com o meu irmão. E o próximo meme, eu acho esse interessantíssimo. Esse próximo meme aqui, Humberto. Se ela tem mais livros que sapatos, case com ela. O problema será se ela vai querer casar contigo ou não. Entre num comum acordo aí, porque é sensacional esse meme, né? Será que a gente está preparado também para essa mulher que tem mais livros que sapatos, gente? Fica uma dúvida eterna aí. Comentários, Marcelo? Eu fui sapateiro durante décadas. Eu sei que sapato, do boi no pasto ao descarte do sapato velho, é uma cadeia produtiva altamente poluente. Uma vez eu estava dando um seminário, e estava discutindo o consumismo. E coloquei essa carta na mesa e falei assim, olha, não faz sentido uma pessoa ter 80 pares de sapato, 100 pares de sapato dentro de um armário. É um fetiche, né? É alguma coisa absurda. Vamos polemizar. E como eu conheço o processo produtivo, eu sei que é altamente poluente. E 80 pares, veja bem, 80 pares de sapato.
se sai da moda metade, são metade, se a pessoa gostar de andar na moda, né? São metade que vai ser descartado. Enfim, realmente, se alguém tem uma biblioteca e o sapato suficiente, é a paixão na hora, né? Resta saber, como você disse, resta saber se vai querer o indivíduo, né? Exatamente, porque essas moças, essas senhoras, essas mulheres que leem muito, rapaz, são um perigo, um adorável perigo. Vamos para a próxima, que está polêmica essa, sapatos, mulheres, vamos para o próximo meme aqui. Vontade de comer alguma coisa, coisa que não sei o que é, só sei que não tem em casa. A carinha é ótima, né, gente? Mas esse aí vale para todo mundo, viu, Bira? Exatamente. Então, eu lembro que não fui eu que escolhi o meme, viu, gente? Só para quando não, acabar... Esse daí é o seguinte. Opa, fala, Fran. Esse daí de você não quer comer alguma coisa, não sabe o que é, mas não tem em casa, também você não vai precisar cozinhar e nem lavar louça, né? Isso! É um dilema, né? Não é só de mulheres, de homens também, né? Não, também. É um dilema de todos. Né? Eu brinco que a maternidade e a paternidade transforma a gente em chefes de cozinha. Porque quando você é solteiro, ou quando você não tem filhos, você come pipoca no jantar e acha que aquilo é altamente nutritivo e saciante. Agora, hoje em dia, não dá para fazer mais isso. Mas tem um meme anterior a esse, Humberto, que eu achei que é muito legal, que também... Não, depois desse... Não. É aquele da Bela Gil. Ah. Esse é fantástico. E aí eu vou fechar com esse e a gente vai para as nossas considerações finais. Eu acho ótimo todos os memes que atribuíram a foto dela, porque ela é uma pessoa que trabalha com a gastronomia diferenciada, né? E ela substitui algumas coisas, né? E eu achei muito interessante esse, que é... Você pode substituir as flores, né? Por respeito o ano todo, por exemplo. É isso. Respeito, equidade, né? E eu estava conversando com um professor agora há pouco, visitando um estabelecimento de educação, e ele falou: a gente está precisando ser mais humano. A gente perdeu um pouco disso. A gente não sabe o que é humano, a gente não sabe o que é falar com carinho, a gente não tem tempo para ser humano, e isso está deixando as coisas muito difíceis, né? E o feminino, o masculino, acho que é a questão do respeito e cerveja. É legal, eu gostei. Legal essas suas amigas, viu, Fran? Pessoal seleto aqui, viu? Muito bem, concordo. E a gente tem indicações de alguns filmes. Humberto, se der tempo, segura aí. A gente tem indicação de alguns filmes que tem numa lista aqui, se você quiser passar aí só rapidinho, e eu vou abrir para as considerações finais. Pode ser? Não dá os filmes? Bem, então eu vou ler Feministas, 2 pontos, o que elas estão pensando. Está no YouTube. Estrelas Além do Tempo, que eu acho que já está nos serviços de Extreme, fantástico. Músicas relacionadas ao nosso tema, Maria da Vila Matilde, interpretação da Elza Soares. Bagu, Rita Lee, que eu paguei mico, que eu achei que ela não tinha escrito, e ela também escreve, eu achei que ela fosse só intérprete. No próximo programa, a gente vai retomar falando do General na Biblioteca, do Ítalo Calvindo, e a gente combinou que seria nesse, mas a gente abriu esse espaço porque nós merecemos, e elas merecem. Vamos abrir então para considerações finais. Vamos começar pela Fran e vamos terminar pela Fran. Então, seu microfone está fechado, então você não está falando, viu, Marcelo? Vamos fazer. A convidada, como convidada, fala por último, que ela fecha a conversa. É mais elegante. Então tá, é isso.
O elegante Marcelo, eu só tenho a agradecer, muito obrigado a participação de todos, muito obrigado a Fran por ter aceito, muito obrigado ao Marcelão por ter me dado essa força, segurado na minha mão nesse momento, que éramos 3, né? Mas ele veio dar essa força, eu precisava disso, né? Obrigadão, Marcelo, obrigado aos navarros todos. Gente, dá um like, clica, fica por dentro, a gente vai estar sempre falando de literatura, a gente vai sempre falar com pessoas interessantes como a Fran. E, Marcelo, a palavra é sua. Fran, minha querida, excelente conversa, adorei conversar com você, te conhecer. Eu acho que você vai ter que voltar, porque você disse várias coisas que eu não quis interromper, deixei você falar e ficou vácuos no meio da nossa conversa. Quando você falou da mulher e da ciência, já lembrei da Nice de Oliveira, né? É isso? A Silveira. Da Silveira. Silveira. Nice da Silveira. A Berta Lutz, né? E tantas outras mulheres da ciência que seria muito bom a gente trabalhar sobre esse tema, né? E também quero bater um papo com você, a gente falou na reunião aquele dia, não vai ser hoje, mas conversar um pouco sobre o nosso querido Bachelard, sobre Jung, sobre a imaginação criadora, sobre o instante poético e o instante metafísico, enfim. Eu sei que ficou muita coisa para trás. Você tem um conhecimento que nós devemos explorar esse conhecimento seu, né, para enriquecer o nosso canal, enriquecer o programa Livros e Brisas, tá? Então, muito obrigado e desde já se sinta convidada novamente. Assim que a gente acertar uma agenda, vamos... Eu estou planejando aqui, eu estou melhorando os meus recursos técnicos aqui, quero fazer um programa novo. Nesse programa novo, já espero você, tá? Minha querida, muito obrigado, um beijo. Obrigado, Marcelo. Conte comigo, no que eu tiver condições de participar, vai ser um prazer, vai ser uma satisfação. Acho que a gente aprende junto, cresce junto, e isso é bem o que a gente estava falando aqui, né? Então, obrigada pela receptividade nesse espaço da Rádio Navarro, ao Humberto, que está aí nos bastidores também, né? Bira, muito, muito obrigada. O Rogério também, meu obrigada. E o Humberto, que eu ainda não conheci, né? Só conheci das outras lives. O Barreto, desculpe. Estou trocando. Isso. Que ainda não conheci, né? Ia conhecer hoje nesse espaço, mas a gente já viu ele, já viu as participações dele também, traz muitas contribuições importantes, né? E parabéns pela iniciativa de vocês, tanto pela rádio como por esse programa Livros e Brisas. Eu assisti os outros 2, não no momento, mas assisti depois e gostei muito, achei muito válido. E eu acho que a gente precisa desses espaços, a gente precisa proliferar isso, dar força para essas coisas que elas fazem bem. E se elas fazem bem, é porque elas são boas, né? Obrigada às participantes, às colegas, amigas, e quem assistir a live, né? Deixo meu abraço e meu grande abraço, beijo para vocês. Valeu, gente. Rádio Navarro, Livros e Brisas.